Olá, povo querido de Deus, segunda-feira de carnaval, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reze comigo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Qual é o primeiro passo para a libertação dos pecados, senão o reconhecimento que somos pecadores? E é preciso reconhecermos que somos pecadores, que somos leprosos. O leproso do Evangelho do domingo, de Marcos 1, 40-45, só ficou curado porque ele se entendeu leproso. Ele reconheceu que era leproso, ele reconheceu que estava doente. Portanto, foi a Jesus, se ajoelhou e pediu: se queres, tem o poder de me curar. Meus amados, Jesus tem o poder de nos curar, de nos livrar do pecado. Agora é preciso que nós reconheçamos que somos pecadores. E nós vamos entender hoje o que é o pecado. Nós vamos entender por que o Senhor se encarnou hoje. Amados, segunda-feira de carnaval, eu vos proponho, você que me segue no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, confira se a sua ativação está ok, confira se a sua inscrição está ok, compartilhe, precisamos chegar a 1000 inscritos para a evangelização, esse é o objetivo. E hoje, amanhã e na quarta-feira eu proponho 3 reflexões. Vamos refletir um pouco. Primeiro hoje sobre o pecado, amanhã sobre a conversão e na quarta-feira sobre o amor de Deus. Você vem comigo, você ficará comigo, é alguns minutos só, meus amados. Perseverem, por favor. Meus amados, no artigo 8, o pecado no Catecismo da Igreja Católica, no número 1846, a misericórdia e o pecado. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: o anjo anuncia a José: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Veja, José, decidido a abandonar Maria, é surpreendido pelo anjo que diz: tu dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Nós somos povo de Deus e o Senhor nos salvará do poder das trevas. Olha para quê? Por que Jesus se encarnou? Olha o objetivo do Evangelho: salvar-nos. Nós não temos o poder de nos salvar. Nós não somos deuses de nós mesmos. Não, amados. O Deus único e verdadeiro se encarnou para nos arrancar do pecado. Isso é lindo demais, isso é verdade de fé. Tome posse disso, certo? Também em Mateus 26, 28 diz o seguinte: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos pecados, para que livres possamos gozar da eterna alegria junto de Deus. Meus amados, nesse mundo nós vivemos uma luta, uma guerra constante entre treva e luz. Talvez você me diz: eu não tenho pecado. Você tem pecados, eu tenho pecados, nós temos pecados. O sangue do Senhor nos remiu, mas é preciso tomar posse. Por isso Santo Agostinho diz o seguinte: Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Veja, é preciso que nós, cientes das nossas falhas, dos nossos pecados, tomemos consciência e nos arrependamos. É preciso fazer a nossa parte, nos arrepender, bater no peito como a oração inicial que nós rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, a todos vocês, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, atos, palavras e omissões. Olha só as realidades do pecado: no pensamento, nas omissões, nos atos, nas palavras. Nós pecamos, queridos. E a palavra de Deus continua: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, se confessamos é um condicional,
Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Veja aí a nossa participação. Se confessamos, Caio César, se confessamos, povo de Deus. Em 1 João 1, 8, 9. Então eu reconheço que sou essa mulher mesquinha, invejosa, fofoqueira, né? Essa mulher que se deixa enganar e levar-se pelas paixões humanas. Esse homem mesquinho, esse homem cobiçoso, esse homem corrupto, esse homem vaidoso ao excesso. Queridos, nós temos que ter cuidado. Veja, como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5, 20. Agora o seguinte, mas para realizar seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça tem que descobrir de fato o pecado, desnudar o pecado, mostrar o pecado, tornar público, visível o pecado, né, para nós, para que a gente se converta, para que nós possamos sair do pecado. A graça vai mostrar, vai iluminar a nossa consciência. Olha, Janailton, não está bem essas atitudes. Olha, Janailton, essas conversas. Olha, Janailton, essas madrugadas. Olha, Janailton, o Instagram. Olha, Janailton, o WhatsApp. Tu és casado, tu tens um compromisso, tu és pai. Volta cedo para casa. O Espírito Santo vai iluminando a nossa consciência para que a graça superabunde. Veja, ele desnuda, ele mostra o pecado, porque nada pode ficar escondido. Então, não se engane, amados. Veja, como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Por sua palavra e seu Espírito. O Espírito que cria a igreja e a palavra. Quando nós meditamos a palavra mostra. A palavra sim diz nas nossas ventas que nós pecamos, que nós estamos mal. Por que é que muitos fogem da palavra, que é o próprio Cristo? Por que é que muitos fogem do estudo bíblico? Porque você vai perceber que existe lei, sim. A lei do pecado, a lei da graça. E é preciso nos converter. Por isso que muitos não leem mais a palavra de Deus. Muitos não querem mais ser católicos. Certo? Por quê? Eu vou deixar de seguir os dogmas da igreja, mas vai seguir o seu próprio dogma, vai seguir as suas próprias leis e o mundo, ele impõe leis, tá? Você não está livre. Cuidado com essa falsa liberdade. Falsa liberdade. Eu queria ser um pássaro e voar. Meus amados, o pássaro não é livre. O pássaro não pode dizer, hoje eu vou caminhando para o meu ninho. Pode? Então calma lá. A liberdade verdadeira é em Cristo, é na sua graça. O pecado só gera grilhões, o pecado só gera morte, tristeza, depressão, doença física e espiritual. Por isso que é preciso jogar fora, é preciso se libertar, é preciso se purificar. Agora não é sozinho, debaixo do pé de um burro, eu posso reconhecer meus pecados, rezar, mas se eu estou em pecado mortal, aí, Caio César, é preciso confissão, é preciso sacerdote. E não fique olhando os méritos do sacerdote, mas aquele... Não, vá se confessar. E confissão é, padre, eu fiz isso. Eu estou profundamente arrependido. E o padre vai te dar a absolvição. É isso, confissão. Não é ficar batendo papo com o padre, não. Então, a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. É preciso ter consciência. Porque muitos dizem, eu não sou pecador, eu não tenho pecado. E nós já vimos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, tá? Mentirosas. A definição do pecado, amado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. O que é o pecado, Janailton? O catecismo responde no número 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Tá vendo? Você falta com Deus por conta do apego perverso a bens. Você falta com a verdade, você falta com a consciência reta por conta do apego. Nós faltamos. E nos apegamos, minha gente, a coisas efêmeras. E esquecemos o que é eterno, que veio morar conosco, que veio nos visitar. Esse é o pecado. Quando nós relativizamos a lei da cruz, a lei do amor, a lei que
a cruz que fere e que salva, amados. É a esta lei, a lei do amor, que nós devemos nos submeter. Sim, amados, sim, veja, a diversidade dos pecados, a diversidade dos pecados, a variedade dos pecados é grande. Olha só, as Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. Gálatas 5, 19 e 21. Os pecados são fornicação, avareza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, doentios, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Bebedeiras, orgias. Quantos filhos de Deus estão perdendo a vida por conta disso? Nas drogas lícitas e ilícitas, nas orgias, nas fornicações, na violência, na libertinagem, amados. Hoje uma triste notícia, um jovem de calçado perdeu a vida para a violência, meu Deus. Foi sepultado em uma vala, numa cova rasa. Que coisa triste. O homem se coloca no lugar de Deus. Não é possível calçado, não é possível mundo, não é possível Brasil. Nós não somos deuses. Nós não podemos decidir quem vai viver e quem vai morrer. É um absurdo isso. Por isso que nós temos que rezar pela conversão destes jovens, daqueles que se acham Deus, que tiram a vida por dinheiro, por droga, por orgulho, Gente, o que causa a morte? Os assassínios, senão as orgias, as bebedeiras, as invejas. Gente, é urgente que nós enxerguemos que somos pecadores, para que não fiquemos repetindo o mal. A graça de Deus precisa nos alcançar. Calçado precisa celebrar a vida. Por isso que o carnaval tem que ter muito cuidado. A exaltação da carne, dos vícios, dos desequilíbrios. Cuidado, minha gente. Eu sei que existe o carnaval da brincadeira, da arte, da cultura, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que não é cristão, com aquilo que não nos edifica, amados. Vamos rezar. Não temos carnaval hoje público, né, nas ruas. O carnaval zombou de Jesus, pecou gravemente. É usado como política, como nojeira. E hoje as passarelas estão vazias. Quantas mortes! Não se zomba de Deus. Não se deleita no pecado e se vive muito. Viu? O pecado não gera vida eterna. O pecado gera uma felicidade mentirosa. É mais uma euforia do que uma alegria. Esse gozo que o pecado oferece é muito rápido, amados. Então tenhamos cuidado. Veja, a gravidade do pecado mortal e venial. O que é pecado mortal e venial, amados? Convém avaliar os pecados segundo sua gravidade, perceptível já na Escritura. A distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofenda e fira. Veja, o pecado venial deixa sobreviver o amor, mas ofende e fere o amor. Então, meus amados, o pecado mortal, se você quer entender o pecado mortal, olhe para os 10 mandamentos, certo? O pecado mortal está bem claro nos 10 mandamentos. Transgredir os 10 mandamentos significa pecar mortalmente. Quando eu não honro a Deus sobre todas as coisas, o mundo será que está honrando? Estamos honrando a Deus sobre todas as coisas, pecamos. Quando nós pronunciamos o santo nome em vão, piadinhas, brincadeirinhas de mau gosto, pecamos gravemente. Quando nós não honramos pai e mãe, quando não guardamos o domingo, veja, por isso que guardar o domingo e a missa, se eu não vou para a missa no domingo, eu peco mortalmente. Se eu posso ir à missa, e se tem missa, e eu escolhi ir para o jogo de futebol, eu escolhi ir para o churrasco, e não fui à missa para um católico,
é pecado mortal. Por quê, Jonathan? Porque está nos 10 mandamentos. Agora estamos sem missa, na pandemia, tudo bem, você não peca mortalmente, certo? Mas se tem missa, você pode ir, mas escolheu ir para a praia, você escolheu para o churrasco, você escolheu, né, no domingo, dia do Senhor, no dia de guarda, você peca. Se você não honra pai e mãe, você peca mortalmente. Se você peca contra a castidade, é mortal. Se você cobiça a mulher, o homem do próximo, é mortal, amados. E veja a gravidade do pecado. A gravidade, né? O catecismo diz, se eu machuco um estranho, é pecado, é grave. Mas se eu machuco o meu irmão, o meu sobrinho que está aqui do meu lado, o pecado é mais grave. Se eu machuco o pai dos outros, é pecado, mas mais grave é machucar o meu pai, a minha mãe. É mais grave matar uma pessoa do que roubar. Mas os dois são pecados. Os dois são pecados, mas a gravidade depende, né? Depende da situação. Quando eu tiro a vida de alguém, é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. E se não há arrependimento, se há fechamento para a graça de Deus, sim, são pecados que nos jogam no inferno, diz o catecismo da Igreja Católica. Veja, para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. Quais são? É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. O que é a matéria grave? Matar uma pessoa. Eu tenho consciência que é mal, certo? Mas deliberadamente eu matei. A matéria grave é matar alguém. Segundo, eu tenho consciência que é ruim. E terceiro, eu agi mesmo, deliberadamente. Isso é pecado. É pecado, matéria grave, trair a minha esposa. Sexo fora do matrimônio. Eu sei que é grave. Eu tenho consciência que é grave, mas eu, assim mesmo, faço. Isso é pecado mortal. E é assim que se torna pecado mortal. Entendeu, amados? A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, foi o que eu disse, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não cometa adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. A lei é de quem? É de Jesus Cristo. A lei foi nos dada pelo céu, não podemos transgredi-la, não podemos. Meus amados, se não nos arrependermos, o inferno é para aqueles que se fecham à graça de Deus. É para aqueles que abrem, como dizia Padre Léo, o guarda-chuva e não deixam a chuva de graça de Deus atingir-nos. Aqueles que se fecham. Então que nós, veja, Santo Agostinho também dizia, o pecado venial não nos fecha para a graça de Deus, não nos faz perder a graça santificante, mas se eles se acumulam, a matéria fica mais forte. Se o pecado venial, né, vai se acumulando, aí, meus amados, se torna um vício. E o vício arranca a liberdade. O vício nos condiciona e arranca e nos faz pecar mortalmente também. Então, é preciso arrepender-se. Se pecou, isso o que são, Janaína, os pecados veniais? Uma palavra ociosa, uma brincadeirinha boba, né? São pecados veniais, piadinhas, né, amados? Quantos brincam com essas coisas? Hoje o mundo é hábil em contar piada e a gente gosta de rir, né? Nós gostamos de assistir os programas de humor com piadinha de mau gosto sobre as coisas de Deus, né, amados? Programas nojentos que as pessoas relativizam, não tem problema não, onde a pornografia é exaltada, o palavrão, a disputa, como o Padre Léo dizia, né? É a cara do mundo, esses programas aí, hoje. Como o Big Brother, essa porcaria, né? Tem que eliminar todo mundo para que um só ganhe. É a zombaria do diabo, o confessionário. É no confessionário que se elimina. E na igreja, o confessionário se arrepende. Na igreja, no confessionário, nós somos curados. Na igreja, a gente entende que no confessionário, que o egoísmo não é o caminho. Que o amor ao irmão é o caminho. Que a partilha é o caminho, que o perdão é o caminho, que a vivência da caridade é o caminho, mas o mundo zomba de Deus. O mundo zomba de Deus. Veja, São Cassiano e São Gregório Magno, eles elencaram
7 pecados capitais que são porta para os outros pecados. Veja quais são. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São os cabeça. Capitais, cabeças, que geram para outros vícios, dão abertura. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a perseguição e a assídia. A assídia é essa mormidão, essa preguiça espiritual, o desejo de não rezar, a preguiça de não rezar. Quantas pessoas têm preguiça de rezar? Né? Preguiçosos, dorminhocos, acordam 10 horas, né? Acordam meio-dia, não reza, vai dormir tarde no celular, vai dormir tarde nos filmes, nos seriados, que muitas vezes zombam de Deus, muitas vezes nos levam à impureza, né, amados? Nossa Senhora nos alerta, o Senhor nos alerta. Aí acorda, não reza, nem reza para dormir, não reza quando acorda, aí vai se tornando uma alma cada vez mais levada pela assídia, pela mormidão, pela penumbra, sem comunhão com Deus. Meus amados, tem pecados que brandam o céu. A morte de Caim, a escravidão do povo no Egito. Veja, o pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros. Quando neles cooperamos, nós temos responsabilidade em pecados cometidos por outros. Quais são? Diz o seguinte, no número 1868. Participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo quando isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Tá vendo? Tem gente que protege os que fazem o mal, se é de chamar a atenção deles, se é de corrigi-los. Olha, amados, não podemos absolver o culpado por uma dádiva. É preciso que o culpado se arrependa. É preciso que nós coloquemos a mão no juízo, como diz aqui no nosso Nordeste. Viu, mana? Viu, mano? Acorde para a vida. Se nós nos fecharmos ao Espírito Santo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem pecado, viu? Quando eu me fecho ao Espírito Santo. O Espírito Santo que quer nos dar consciência das nossas falhas, que quer nos salvar e nos colocar em comunhão com o Senhor. Se você se fecha, se você se tranca, você peca muito, amados. E tenhamos consciência que nós não somos deuses, certo? Nós somos pecadores, nós somos falhos e precisamos da misericórdia de Deus. E não se confessa debaixo de um pé de mamona, não. Você pode reconhecer, faça um exame de consciência. O que é o exame de consciência? Pedir ao Espírito Santo que me ilumine, me mostre e me faça entender que eu preciso da graça de Deus. Que eu tenho pecado nisso, nisso, nisso e nisto. E eu devo confessar ao sacerdote quando é pecado mortal, amados. Não guarde os pecados, porque se você morrer sem o pecado, sem se confessar fora da graça de Deus, você perde a vida eterna. Porque a liberdade pode nos jogar na condenação. A liberdade pode nos jogar mal usada. A liberdade falsa nos joga na condenação, amados. Então tenhamos cuidado, vigilância. Por isso que a igreja já nos ensina há 2000 anos, antes de dormir, exame de consciência. Confesso a Deus, foi que eu fiz, foi que eu deixei de fazer, será que eu amei, será que eu perdoei? Então, meus amados, por quê? Porque eu deito a minha cama no travesseiro e não sei se acordo. Papa Francisco dizia, você pode ser católico, ter batizado na igreja, feito primeira comunhão, crisma, casado, envelhecido na igreja, morreu e acordou no inferno, porque não se converteu verdadeiramente. É um católico preguiçoso, dado aos vícios, comunga em pecado, vive na fofoca. É nós, queridos, tenhamos cuidado. Coloquemos a mão na consciência e nos arrependamos enquanto é tempo. Por último, confiemos na misericórdia de Deus, mas a palavra está dada, viu? Muitos entram por a porta estreita, poucos entram por a porta estreita e muitos entram por a porta larga. Quem nos disse isso foi Jesus Cristo. Então se arrependa hoje, se confesse hoje e quando tiver a oportunidade busque um sacerdote. Não morra no pecado, será trágico. Fique com Deus, Deus os abençoe e até amanhã, amados. Curta e compartilhe
e se inscreva no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.